Queridos telespectadores da TV Canção Nova, internautas, ouvintes que nos acompanham em nosso encontro Discípulos Missionários, sejam bem-vindos para este momento de reflexão e de aprofundamento de algum aspecto da nossa fé, da nossa vivência cristã de todos os dias. Convido a acompanhar, portanto, com atenção e com alegria também a mensagem deste domingo, hoje, domingo da Santíssima Trindade. Primeiramente pergunto como vocês estão? Estão bem? Conseguindo superar esse tempo da pandemia? Sua família, todo mundo está bem? Tem alguém doente? Olha, a gente está rezando muito por todos os doentes, por todos aqueles que cuidam dos doentes e, é claro, também na intenção daqueles que já perderam alguém, na intenção dos falecidos e das famílias, das pessoas que foram enlutadas. A gente acompanha todos os dias os 6 e oferece também a Santa Missa nas suas intenções. Que Deus nos ajude a superar quanto antes esta pandemia que está causando tanta tristeza, tanta angústia e, enfim, também tanto sofrimento, tanto transtorno em nossa vida. Todo mundo falando em voltar ao normal, voltar às atividades, voltar aos encontros, voltar ao trabalho, voltar à igreja, voltar à escola. Vamos, em todo caso, continuando a agir com prudência, seguindo as orientações das autoridades sanitárias, das autoridades que têm o dever de cuidar da saúde pública e, de nossa parte, vamos fazer isso com muita prudência e caridade, porque, de fato, cuidar da nossa saúde e da saúde das outras pessoas é também um gesto de amor. Pois bem, hoje nós celebramos na igreja uma belíssima comemoração litúrgica. Quando falo comemoração, não é sair fazer foguetório, não, é comemorar sempre significa recordar, trazer à memória e, portanto, na liturgia, trazer à memória esta que é uma realidade da nossa fé. É Deus Trindade que nos acompanha o tempo todo, portanto, não é só neste domingo que nós lembramos de Deus Trindade, mas todos os dias. E é bom lembrar, sim, todos os dias, desde o primeiro instante do dia, quando a gente acorda, levanta, a primeira coisa que a gente deveria fazer é invocar a Trindade, fazer o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, inicio esse dia, que tudo seja para a glória de Deus, para o seu louvor, que Deus me proteja, me ampare, me ilumine, para que eu faça bem todas as coisas durante esse dia. E durante o dia, quantas vezes a gente invoca ou deve invocar a Santíssima Trindade, nosso Deus? No final do dia, o último gesto nosso deveria ser esse, né? O sinal da cruz novamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, concluo esse dia, agradeço por tudo que Deus me fez experimentar, viver e coloco-me nas mãos de Deus para a noite, para que Deus continue a olhar, a velar sobre mim, também quando eu estou descansando. Pois bem, lembrar da realidade do nosso Deus sempre faz pensar, enfim, nosso conceito cristão de Deus difere em muito do conceito de outras religiões, isso mesmo. Difere muito em relação a outras religiões. Primeiramente, nós cristãos somos monoteístas, isto é, cremos em um Deus. Então, as religiões monoteístas, no caso o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, um só Deus. Mas, por isso, nós não cremos em muitos deuses, né? Aliás, segundo a boa filosofia, a razão humana, não pode existir ao mesmo tempo muitos deuses, o que significaria que nenhum deles é Deus. Então, Deus não pode ser mais do que um mesmo. Mas deixemos isso para a razão filosófica, as reflexões filosóficas. Na nossa fé, nós cremos em um Deus, mas na fé cristã, um Deus que se manifestou em 3 pessoas, não sendo 3 deuses, mas um Deus em 3 pessoas. Como assim?
Como assim? Não entra na nossa cabeça, parece contraditório, mas não é contraditório, não é impossível para Deus, né? Os teólogos tentam explicar, sim, como assim? Um em três, né? Sim, é um Deus que se manifesta como o Pai, como o Filho e o Espírito Santo, mas é sempre o mesmo Deus, a mesma substância, a mesma realidade divina, o mesmo Deus. Porém, agindo como o Pai, agindo como o Filho, agindo como o Espírito Santo. E nós atribuímos a Deus justamente as ações das três pessoas divinas, que porém sempre são interação entre as três pessoas. Aquilo que se atribui ao Pai também se atribui ao Filho e ao Espírito Santo. Aquilo que se atribui ao Filho também se atribui ao Espírito Santo e ao Pai. E assim por diante. Portanto, é um Deus, mas com três manifestações, que nós chamamos três pessoas, mas não são três seres divinos diferentes, é um só Deus em três pessoas. O Deus assim se manifestou, e isto talvez faz dificuldades para a nossa compreensão, mas é uma riqueza imensa. Deus, assim como Pai, Filho e Espírito Santo, nos envolve de vida, de graça, de salvação, de providência, de misericórdia, enfim, de vida para o nosso bem. Assim Deus se manifestou a nós. Um dia conheceremos o mistério de Deus mais plenamente quando formos chamados a Ele para o contemplar face a face. E então, sim, nós compreenderemos com os anjos, com os santos, e teremos a eternidade toda para compreender, adorar, admirar e louvar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesta semana, nós estaremos comemorando também, mais uma vez comemorando na liturgia, a solenidade de Corpus Christi, solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. É a festa da Eucaristia, que neste ano, naturalmente, fica prejudicada quanto às manifestações, porque sempre se fazem procissões, se fazem muitas coisas bonitas, expressões também culturais de nossa manifestação pública. A nossa fé na Eucaristia é também uma fé pública que envolve e que expressa que Jesus Cristo está entre nós, Jesus Cristo está conosco, caminha conosco, não só está dentro da igreja, escondido no nosso coração, mas Ele está no meio de nós. Este ano, por causa da pandemia, vão ser, portanto, difíceis as procissões, mas os padres terão muita criatividade também, talvez, de levar a Eucaristia para a rua, mesmo sem o acompanhamento de procissão. Vão se promover muitas celebrações, orações, adorações, bênçãos eucarísticas transmitidas pela TV, pelas muitas mídias sociais, como você está fazendo. Por isso eu quero convidar a todos vocês, nesta semana, em preparação a Corpus Christi, acompanhar aquilo que existe, portanto, de organização de celebrações, de adoração e assim por diante, catequeses eucarísticas, para que todo mundo possa tirar o melhor proveito da celebração de Corpus Christi deste ano, apesar de ser diferente, de ser mais restrito a celebrações transmitidas pelas mídias e, portanto, em ambiente virtual. Mas nós podemos sim também aí manifestar a nossa fé, a nossa adesão à igreja que adora, reconhece, que louva, que agradece e que se manifesta como comunidade dos discípulos reunidos em torno de Cristo. É isto. A Eucaristia, a celebração da missa é, por isso mesmo, o sacramento de Jesus Cristo e da igreja. Quando nós celebramos a missa, quando estamos em torno da Eucaristia, ali nós aparecemos sacramentalmente, aquilo que é a igreja. É a comunidade dos discípulos reunida em torno de Jesus. Que Deus abençoe a todos nós. E não vou esquecer que nós celebraremos agora, no dia 9 também, São José de Anchieta. São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, grande missionário, um grande exemplo de vida. Ele marcou o início da evangelização do Brasil com um exemplo muito bonito e que nós agradecemos a Deus. Nós aqui em São Paulo, de maneira muito especial, estamos muito felizes por ter tido São José de Anchieta aqui no início, na fundação de São Paulo,
da missão São Paulo Apóstolo, da qual nasceu a cidade de São Paulo. Padre Anchieta, São José de Anchieta deixou aqui a sua marca, claro, não só aqui, também no Rio de Janeiro, Espírito Santo, até na Bahia, todo esse litoral que vai desde o sul de São Paulo até o Recife. São José de Anchieta andou como missionário, como padre, enfim, e grande amigo dos indígenas, dos povos originários, contribuiu muito para também a pacificação e o diálogo cultural e também o diálogo entre os que vinham, portugueses, espanhóis, e os indígenas aqui presentes. Que Deus nos abençoe, pela intercessão de São José de Anchieta, conceda a todos nós uma fé firme, constância, perseverança, para podermos também enfrentar no dia a dia as nossas crises, as nossas dificuldades, as nossas pandemias, sem desanimar e olhando para frente. Que Jesus na Eucaristia seja a nossa força, nosso alimento, nossa alegria, nosso consolo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.